da igreja para as mãos sobre a pastora. Pai, nós pedimos agora para que o Senhor esteja mesmo capacitando a pastora Mônica, colocando as palavras que estão no teu coração na boca dela, Pai, que ela possa ser usada como instrumento teu, que a palavra possa transformar nossos corações através dela, que nós possamos ser tocados, Senhor, confrontados pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra, que o Senhor faça ela lembrar de tudo, dando um raciocínio rápido, e que ela possa lembrar de tudo que ela estudou também, Senhor, e que tudo isso seja para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu estou com a minha voz um pouco alterada. Ontem nós tivemos um encontro de pastores e presbíteros do presbitério na chácara da primeira igreja, um tempo muito gostoso, mas estava muito quente, e aí a gente ficou muito tempo no ar-condicionado, depois em dinâmicas debaixo de 33 graus, e aí acordei hoje com a voz um pouco alterada, mas orando ali com as irmãs da intercessão e o pastor Messias, ele me entregou versículos da palavra de Deus, que diz que Deus seria a minha voz, que o Espírito Santo é quem vai falar com vocês. Eu falei, Deus, será que eu aviso o pastor, peço para alguém pregar no meu lugar? Imagina, no meio da madrugada, eu lá orando e pensando. Falei, não, eu vou com voz ou sem voz. Mas eu percebi que enquanto eu louvava ali, o Senhor já foi restaurando a minha voz, para a glória dEle. Nós estamos numa série de mensagens sobre encontros com Jesus. E hoje, não sei porquê, mas eu escolhi principalmente as mulheres, né? As mulheres, as muitas mulheres que se encontraram com Jesus. E hoje eu vou falar dessa mulher que por 12 anos sofria com hemorragia, mas num determinado dia, por Deus, um dia determinado por Deus, ela se encontrou com Jesus. Então, vamos fazer a leitura do texto? Está sendo projetado ali? Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24. Essa narrativa se encontra também em Mateus, nos outros evangelhos, mas eu escolhi Marcos. Jesus foi com ele. Está falando de Jairo, que foi buscá-lo para que Jesus fosse orar por sua filha que estava doente. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Ou, nas traduções mais antigas, né, nas minhas vestes. Os discípulos responderam, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Até aí. Esse é um texto assim, cheio de profundidades a respeito de quem Jesus é. Mas eu quero trazer algum contexto para vocês, para a gente imaginar esse encontro, essa cena, esse lugar, as personagens dessa história.
Então, essa narrativa, ela se encontra nesse momento em que Jesus segue o chefe da sinagoga. Um homem importante para o culto e para a liturgia da sinagoga, o lugar onde os judeus adoravam a Deus. Mas ele é um pai clamando por sua filha doente. Desesperadamente, ele quer que Jesus chegue logo. Então, ele apressa Jesus, ele apressa os discípulos, mas tem uma multidão no meio do caminho. No meio do caminho, ele é surpreendido pela notícia de que essa filha que ele tanto ama, morreu. Há uma multidão que, aparentemente, impedia Jesus de chegar rápido. Agora você imagina Jairo lá, com essa notícia da morte. E Jesus meio que o deixa por uns instantes, para tudo, porque alguma coisa diferente aconteceu. Jesus estava focado a chegar na casa de Jairo, mas alguma coisa mudou o tempo. Alguma coisa mudou a perspectiva. Alguma coisa mudou a realidade. E eu já falei aqui que eu sou muito imaginativa, né? Se a gente fosse fazer um filme hoje com IA, imagina assim, as várias dimensões. O Jairo chorando, a multidão barulhenta, empurrando, e aí Jesus para. Já viu um efeito que eles usam agora? Que para tudo e só fica aquela pessoa assim, olhando tudo, né? A multidão, e Jesus para no meio daquele barulho, daquela confusão. E ele parou por quê? Parou por quê? Porque uma mulher excluída, anônima, chega sorrateiramente, discretamente, e toca nas suas vestes. Essa história mostra para mim que para Jesus não tem alguém que é mais importante. Você não é menos importante do que o homem da sinagoga. A sua urgência não é para Jesus menos importante do que a morte da filha do homem mais importante naquele momento. O texto diz que essa mulher sofria 12 anos de hemorragia. Gastou tudo com os médicos, mas olha que Marcos deixa bem claro assim, apesar de tudo isso, ela só piorava. Ela não tinha melhorado. E eu estudando, achei uma coisa curiosa. O teólogo William Barclay, ele diz que no Talmud havia, inclusive, curas para esse tipo de enfermidade. Algumas simpatias e até superstições. Eu vou falar só uma aqui, por curiosidade. Como, por exemplo, levar um grão de cevada que tivesse sido encontrado no esterco de uma jumenta. Eca. Mas quem está desesperado faz isso e coisa pior. É ou não é? Com certeza essa mulher teria feito esse tipo de coisa. E é assim nos nossos dias também. Todo mundo sabe um chazinho, todo mundo sabe uma simpatia, todo mundo sabe um remedinho. Mas Deus é tão lindo, o Espírito Santo tão maravilhoso, que hoje de manhã na intercessão o pastor Messias nos ministrou um texto em que ele diz, será que eu vou conseguir repetir, Luiz André? O encantamento de um urubu magro não vem sobre um jumento gordo. É isso? Cavalo gordo. Ele nos ministrou esta manhã de que não há encantamento sobre aqueles que são filhos de Deus e que uma magia, uma macumbaria ou qualquer outra coisa desse tipo não pode vir sobre os escolhidos do Senhor. Mas uma pessoa que está desesperada, e eu conheço muita gente, corre atrás de tudo isso. E quantas pessoas estão desesperadas, recorrendo neste momento a coisas absurdas. Eu tenho certeza que se você fosse falar agora, você diria, olha, lá na minha casa, lá na minha família,
A gente fez uma pergunta sobre isso no Café com Deus, outro dia, e alguém contou umas histórias aí que os avós faziam, que as mães faziam. Eu vou fazer uma pergunta retórica para você não ser envergonhado, não responda. Você ainda põe fitinha vermelha na testa quando a sua filha está com soluço? Seu filho está com soluço? Espero que não, né? Mas essa mulher, ela recorreu a todo tipo de coisa na tentativa de ser curada. Mas a condição dessa mulher não era apenas uma questão de doença física, ou seja, a sua hemorragia, mas ela trazia um fardo social, emocional e espiritual. Era considerada impura e por isso mesmo, com certeza, vivia em profundo isolamento. Lá em Levítico, capítulo 15, fala sobre isso, de que a mulher em fluxo de sangue, naqueles dias de sua hemorragia, ou, no caso dessa mulher, em constante hemorragia, era considerada impura. Se tivesse marido, não poderia estar com ele. Imagine 12 anos sem abraçar, sem poder cultuar a Deus, 12 anos sem se sentar à mesa com a sua família, 12 anos sem convívio social com a comunidade, 12 anos sem estar com uma amiga sequer para falar dos seus lamentos e das suas ansiedades. Sua dor, com certeza, era uma dor emocional, carregada pela solidão e pelo estigma da sua situação. Então, por isso mesmo, ela se aproxima de Jesus no silêncio. Ela não quer ser condenada, ela não quer ser julgada, ela não quer ser apontada como a impura que está naquele momento contaminando a todos. E é por isso que eu dei o título dessa pregação hoje, o encontro solitário no meio da multidão. Quantas pessoas estão hoje se sentindo solitárias no meio da multidão? Essa história não é a história de uma mulher do passado, irmãos. Não é só a história de uma mulher da Bíblia. É a história de muita gente, é a nossa história. É a história de muitas mulheres, e é por isso que nós vamos abordar na conferência de setembro a questão do descanso. Por isso o tema que o Senhor deu para nós, aquieta minha alma. Mulheres que hoje, mesmo trabalhando fora, mesmo tendo profissão, estudando, estão muitas vezes carregando suas dores em silêncio. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sabe quando você está lá no seu quarto, colocando a sua cabeça no travesseiro, ajoelhando para orar pelo seu marido, pelo seu filho? Jesus está vendo. A Bíblia diz que quando Jesus mandou os discípulos tomarem o barco e irem para o outro lado, uma tempestade veio, uma tempestade horrorosa, eles acharam que iam morrer. Mas sabe onde Jesus estava? No monte orando, vendo tudo aquilo, e no tempo certo ele veio caminhando sobre as águas e cessou os ventos. Recebe essa palavra para você. Jesus está no monte orando. Jesus escolheu ser o nosso intercessor. Esse é o ministério de Jesus hoje. Aquele que está orando por nós, aquele que está até sofrendo por nós quando ninguém está vendo. Então ele está vendo a tempestade sobre a sua casa. Ele está vendo a tempestade sobre o seu lar. Ele está vendo que você está em sofrimento. Não, ele não te abandona. E tem mais uma linda verdade aqui. Jesus, quando pediram a ele que ensinasse a orar, ele diz, vocês vão entrar no quarto e vão orar ao Pai que está em secreto, e o Pai que vê em secreto te abençoará. A fé dessa mulher é uma fé genuína. É claro que ela vem, discretamente, como eu falei, porque ela não quer chamar a atenção, talvez não quer chamar nem a atenção do próprio Jesus. Imagina pará-lo no seu trajeto, incomodá-lo com a sua necessidade. Quem sou eu? Indigna, não posso fazer isso. Mas a fé dela é, de certo modo, também equivocada. Porque ela achou que ela poderia tocar nas vestes de Jesus
e sair de fininho com a bênção, sem falar nada, e está tudo bem. Ela não sabia que receber a cura de Jesus era receber muito mais do que cura física. Porque ela não conhecia esse Deus que vem ao nosso encontro. Ela conhecia o Deus das franjas, porque lá em Números capítulo 15, fala que nas bordas das vestes dos judeus, eles carregavam franjas que eram como sinal de obediência aos mandamentos de Deus. Era um sinal de que eles eram o povo santo escolhido por Deus. Então ela tinha algum conhecimento de Deus. Ela escolhe essa parte das vestes de Jesus porque ali tem um símbolo para ela, tem um significado para ela. Mas essa fé é imperfeita porque ela não se compromete com o autor do seu milagre. Quantas pessoas se aproximam de Jesus ou vêm à igreja num culto de domingo, num culto à noite e só querem a bênção, só querem a cura. E é por isso que vai, né, de igreja em igreja, de profeta em profeta, de simpatia a simpatia, porque não querem se comprometer com aquele que é mais do que um curador. Ele é Senhor e Ele é Salvador. Ela pensava que era independente de conhecê-lo, era independente de amá-lo, era independente de adorá-lo. Ela não conhece o Jesus ou o Pai das misericórdias, o Deus que vem ao encontro para nos resgatar da nossa miséria. Tudo o que ela conhecia era praticamente superstição, era religião, era fantasia. Ela acredita que tocando nas vestes de Jesus, a sua vida física seria plenamente restaurada. Mas Jesus faz mais do que isso. Jesus restaura a sua dignidade. Jesus restaura a sua vida como ser integral. E eu aprendi uma coisa muito bonita num dos comentários que eu estava lendo, de que não há fé imperfeita que seja, equivocada que seja, que Jesus não aceite. E quantas vezes a nossa fé é assim, irmãos? Cheia de dúvidas, cheia de equívocos, né? Cheia de nós mesmos. O próprio Senhor Jesus teve que chamar a atenção dos discípulos e chama a nossa atenção que a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Nessa passagem mesmo da tempestade, Jesus fala para eles sobre isso. A fé de vocês é tão pequena. Vocês nem entenderam o milagre da multiplicação. Vocês não entenderam o porquê eu estou aqui. Vocês não conseguem compreender os meus ensinamentos. O texto diz que o coração deles era frio e duro. Então, não julguemos essa mulher pela maneira como ela se aproxima de Jesus, mas possamos nos inspirar nela de que a fé dela, ainda que imperfeita, ainda que uma fé supersticiosa, é uma fé que rompe barreiras. Chegou um dia que ela falou, chega, 12 anos, chega. Ela deu ouvido ao que ela estava ouvindo falar de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir sobre Jesus, alguma coisa dentro dela foi despertada. Ela foi alcançada por essa graça irresistível e ela acreditou. Mas ainda assim, ela podia ficar ali se vitimando, né? Se lamentando. Ah, coitada de mim, eu não posso ir lá. Como que eu vou fazer para ir lá no meio da multidão? Como que eu vou fazer para me aproximar de Jesus? Eu não posso chegar no meio das pessoas. Não, ela falou, não quero saber. Hoje é o meu dia, hoje é o dia que eu vou. O seu encontro não foi casual, o seu encontro foi intencional.
A sua fé foi uma fé ativa, uma fé que a levou à ação. Já teve vezes que, aconselhando, eu falei assim para a pessoa. Aí você aconselha e fala, né, dá uma dica aqui, uma dica ali, e a pessoa não sai daquela situação, a pessoa não se move, né, a pessoa fica dependente, às vezes, da oração do pastor, da pastora, e ela mesma não ora. E eu falei, irmã, o que você está esperando? Que Deus venha até aqui na terra e fale com você? Ela ficou me olhando e falei, porque Ele já fez isso. Ele já fez isso. Ele já veio na pessoa do Cristo, morreu na cruz, verteu o seu sangue, para que você hoje encontrasse vida e vida em abundância. O que mais você precisa? Essa mulher, ela teve uma fé em que ela pensou, não precisa de coisas grandiosas, não precisa de palavras ditas aos quatro ventos, não precisa de gestos, não precisa de sinais miraculosos. Nos dias de hoje ainda há pessoas como a multidão que Jesus teve compaixão, que só queria sinais. Como o pastor falou hoje, né? Não tem fumaça, não tem luzes piscantes. E às vezes na nossa oração também não tem dança, também não tem ninguém caindo para um lado ou para o outro, mas tem presença de Deus. Se você tem uma fé, ainda que imperfeita, mas verdadeira, você não precisa de ninguém, você pode na hora do louvor, no silêncio do seu coração, tocar o Senhor. No meio da multidão, estender as suas mãos e tocar no Senhor. Sabe por quê? Porque basta que Ele te veja. Se você tocar o Senhor no silêncio da sua alma, duas pessoas vão saber o que está acontecendo com você. Você e o próprio Senhor. Eu estava me lembrando de uma moça que eu fui visitar na Santa Casa com um tumor na cabeça que os médicos diziam não poder operar. Ele estava posicionado num lugar de difícil acesso e que, se eles tentassem a cirurgia, poderia se romper e ela morrer de hemorragia. Uma jovem de 20 e poucos anos, eu não a conhecia. A família, em desespero, já tinham chamado todo mundo para orar, já tinham feito tudo que podiam, levado de um médico, levado de outro. E ela tinha muita dor de cabeça e disse que até mesmo a morfina já não estava mais alcançando. Então, um amigo de uma amiga chegou para mim e falou, você não pode orar, você não pode ir lá. Eu falei, eu vou. E fui lá, e orei, coloquei as mãos sobre aquela moça, as pessoas no quarto. No meu silêncio, eu orei. E falei, Senhor, ela é tão jovem. Eu creio que o Senhor é vida. Eu creio que o Senhor é poder. E o Senhor disse que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Dá uma chance dela te conhecer. Não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro que foi isso que chegou ao meu coração. Algum tempo depois, irmãos, essa moça saiu do hospital andando. Não, dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Eu não estou dizendo que foi a minha oração, porque havia pessoas orando, mas eu quero inspirar você nessa manhã com esperança. Aquela mulher tinha perdido tudo. Ela tinha perdido o dinheiro, ela tinha perdido a saúde, os amigos, a família. Ela tinha perdido a oportunidade de estar na presença de Deus, mas ela encontrou um fio de esperança. E eu falei, Senhor, se ainda há esperança. A Priscila está aqui hoje, ela vai se lembrar de um irmão que ele teve síndrome de Guillain-Barré, acho que é assim que fala. É uma doença gravíssima que vai paralisando os nervos e vai paralisando o corpo. E ele chegou no momento que já estava paralisando a respiração e foi entubado. E eu fui no hospital visitá-lo, no hospital evangélico.
todo entubado, cheio de aparelhos. E eu confesso para vocês que a minha fé, acho que nem com o tamanho daquele negócio lá que aumenta no laboratório, esqueci o nome agora. Eu olhei e falei, Senhor, tem misericórdia. E eu comecei a sentir uma compaixão, mas uma compaixão de como se eu fosse perdê-lo, como se ele fosse realmente partir. E eu falei, Senhor, dá uma chance. Era uma família que tinha há pouco tempo chegado na igreja, com um histórico de filho com drogas, e Deus tinha restaurado toda a família. Ele tinha sido o último a se converter, o último a vir para o discipulado. Falei, ele te conheceu, mas nem deu tempo ainda de ele contar os testemunhos que o Senhor fez na vida dele, na família dele, Senhor. E sabe onde ele está agora? Andando lá por Cambé, né, Priscila? Para a glória de Deus. Eu repito, não é a minha oração, irmãos. Havia uma família orando por ele, havia uma igreja orando por ele. Mas se tem esperança, nós temos que clamar. Se tem esperança, nós temos que tocar. Se tem esperança, nós temos que pedir, Senhor, faz um milagre. Faz um milagre. Jesus restaura a vida física daquela mulher. E quando ele sente que dele saiu o poder, a Bíblia diz que ele então chama para saber quem é. E o texto de Marcos fala, ela ficou com medo, amedrontada, trêmula, mas foi lá e contou toda a verdade. Jesus não quis expor simplesmente, uma mera exposição, mas eu creio que Jesus quis destacar, Jesus quis dar o aval. Podem introduzi-la na sociedade, pode levá-la de volta para casa, pode de novo cuidar dela, pode de novo abraçá-la, porque ela foi curada. Jesus a chama de filha, porque a palavra de Deus diz em João, capítulo 1, verso 12, que todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Jesus restaura a sua identidade como mulher. Jesus restaura a sua dignidade na sociedade. E agora Jesus restaura a sua identidade como filha de Deus. Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Em Mateus, Jesus diz, vai, coragem, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E a fé te salvou aqui é essa fé, é essa salvação completa. Jesus não diz simplesmente está curada. A tua fé te salvou, é completa. É a salvação do corpo, é a salvação da alma, é a salvação do espírito. Então, eu concluo dizendo que você pode ser um solitário no meio da multidão. A multidão é barulhenta, é apressada, é cheia de olhares julgadores. A multidão não tem uma intenção real de adorar o Cristo. A multidão, ela pode ser quem te condena, como condenou a Jesus. A multidão é aquela que pode apontar as suas falhas e as suas impurezas. Mas no meio dessa multidão, há um Cristo que te vê. Há um Deus que te vê. Há um Deus que vê o seu sofrimento. Há um Deus que conhece a sua luta. Então, nessa manhã, abra os seus ouvidos para aquilo que Jesus, para aquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração. Deixa Ele desenvolver essa fé ativa que rompe barreiras. E reconheça que a sua fé é o instrumento para a cura. Mas Jesus é o Senhor dos milagres. Jesus é o Senhor dos milagres. Aquela mulher tinha perdido tudo, mas ela não tinha perdido a esperança. Não perca a esperança. Eu sei que nessa igreja nós temos pessoas que estão enfrentando câncer. Tem a avó, que toda quinta-feira a gente ora lá pelo seu neto em depressão. Largou a faculdade, largou o trabalho, se trancou num quarto. E a gente tem orado por ele todas as quintas de oração. Eu sei que nessa igreja tem pessoas orando por pessoas com drogas,
por casamentos que foram dissolvidos. Então, nessa manhã, nós vamos ter um tempo de intercessão agora com os pastores. Então, ativa a sua esperança. Faça como essa mulher e creia aí no seu coração. Ela não foi palavra de profeta, gente. Não foi profeta que disse para ela, vai lá, toca nas vestes. Não. Ela dizendo para si mesma, se eu tão somente tocar, serei curada. Ativa essa fé que abre os céus e que arranca poder de Deus para nós. Essa é a história dessa mulher. E essa pode ser a nossa história. Ontem, lá no presbitério, encontrei bastante pessoas da primeira igreja, né? E antigamente, o Kim era o filho da Mônica. Agora, eu sou a mãe do Kim. É a mãe do Kim, né? E alguém chegou para mim e falou assim, meu Deus, como aquele menino é especial. Eu falei, pois é. Porque quando Deus faz um milagre, é sempre um milagre especial. Ele é o único, mas ele é o terceiro. E por ser o terceiro, eu falei, Deus, o Senhor prometeu um menino. Ele deu um menino e deu um menino perfeito. Mas eu fiquei 7 meses no hospital, 2 meses numa UTI. Eu não sei qual é o tempo que você está carregando a sua dor. Eu não sei qual é o tempo que você está esperando o seu milagre. Para essa mulher durou 12 anos. Para mim durou 7 anos até que o meu filho perfeito chegasse. Mas eu quero hoje dizer para você, Jesus te vê. Jesus te conhece. E Ele para tudo, se preciso for, para entregar hoje nessa manhã a sua bênção. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, fique aí em espírito de oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, como Tu és lindo, nós estamos como aquela mulher, dizendo, se eu tocar. E nesta manhã, nós nos aproximamos de Jesus. Que Jesus tão lindo. Nós tocamos em Tuas vestes e recebemos de Ti a cura. Oramos pela Lucimara, ela não está bem. Toca o corpo da Luz, Senhor. Mas há pessoas aqui também. Não é um câncer, mas há pessoas que precisam de um toque numa ferida da alma. Há uma tristeza, há uma dor, há uma lembrança. Nós estamos recebendo agora a bênção da cura. O Senhor está tocando nosso coração. O Senhor está tocando a nossa vida. O nosso filho que não está aqui. Quem sabe o neto. Quem sabe alguém a quem nós amamos. Eu me lembro, Senhor, quando nós oramos por aquela pessoa lá no Japão. E o Senhor foi lá numa UTI no Japão. Então agora mesmo, Senhor, quem sabe o Senhor está alcançando aquela pessoa que está sem um trabalho, não tem comida em casa. Eu me lembro quando o Senhor colocou dinheiro na bolsa daquela pessoa. Senhor, essa é uma manhã de milagres. Essa é uma manhã de respostas. Essa é uma manhã de maravilhas. Eu sei que Tu estás aqui. Tu te aproximas agora dessa pessoa que está sentada ali e toca o seu coração e diz, eu ouvi a Tua oração, eu vi as Tuas lágrimas, eu estou respondendo a sua oração. Muito obrigado. Obrigado pela Mônica, que nos falou nesta manhã. Obrigado pelo que
Eu me lembro quando ele esteve conosco, que começou a trabalhar lá no espaço. Eu disse que você é um menino de Deus. Pai, o que o Senhor fez pela Mônica, o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor fez por todos nós, faça algo nesta manhã. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor continua fazendo. E nesta manhã, o Senhor está fazendo algo na minha vida, na minha casa. Eu te louvo. Eu estou muito alegre. Eu vou sair dessa hora, desse momento de culto. Voltando para a minha casa. Cheio de alegria. O Senhor já me abençoou. Glória a ti, Jesus. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Nós começamos este culto com Apocalipse 4 e 5. E agora nós dizemos: Jesus, beijamos o teu coração. O Senhor é lindo. Tu és digno. Te amamos. Te amamos. Recebam a bênção. O grande e maravilhoso amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o consolo, ensino, a unção do Espírito Santo, e seja sobre todos vocês, sobre a casa de vocês, e sobre o pedido que você fez nessa manhã, e sobre todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.